Estamos na nossa série sobre Evangelho para Evangélicos e eu queria fazer um breve resumo do que a gente viu até agora, para que a gente faça uma ligação de tudo que a gente já viu, né? O Maurício falou para a gente do pecado, dessa raiz pecaminosa que atingiu todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida foram influenciadas pela queda. O Felipe falou da cruz, que é o evento redentor que vem para nos resgatar desse local onde nós escolhemos sair, né? Esse local corandel diante da face de Deus. E aí Jesus vem através da sua cruz para nos redimir. Né, irmã da Jabuticaba? Não é isso? Jesus vem para nos redimir. E a Rebeca falou para a gente da regeneração, que é esse efeito da cruz que transforma o nosso ser. Que é como a gente cantou, vai nos transformando de imagem em imagem. E nós vamos sendo regenerados de dentro para fora. Isso vai resplandecendo, vai sendo uma consequência nas nossas ações, e não o contrário. A regeneração ela começa de dentro para fora. E o David falou da nudez, que esse processo de regeneração tira aquela janelinha que a gente tenta colocar quando a gente vai pecar, né? Não existe mais essa janelinha. Nós estamos 24 horas diante da face de Deus e não temos mais essa janela que nos separa. E a questão é, diante de tudo isso que a gente já ouviu, diante da questão do pecado, da cruz, da regeneração e da nossa nudez, qual é a nossa resposta a tudo isso? O que nós temos que fazer, né? Aquela pergunta daquele centurião, o que a gente faz para ser salvo? E, basicamente, o que nós fazemos é arrependimento e santificação. Né? Essa é a nossa resposta ao Evangelho. E isso, gente, tem como finalidade, como a gente falou no início da nossa série, a finalidade é preparar bons soldados. Nós estamos tentando voltar às raízes, às bases da nossa fé, para que a gente possa produzir bons soldados que vão resistir aos últimos dias, às dificuldades dos últimos dias. E para sermos bons soldados, precisamos ter claro duas coisas na nossa cabeça. O que é soberania de Deus e o que é liberdade humana, o que é responsabilidade humana. Porque nós vamos viver tribulações nos últimos dias e algumas pessoas, já é possível ver isso hoje nos nossos dias. Pessoas sendo negligentes naquilo que elas poderiam fazer, por achar que Deus vai fazer tudo. E pessoas que vão se escandalizando com o que Deus já fez ou faz, por entender que Deus é menos soberano do que deveria ser, o que é. Então existem essas duas realidades. Pessoas que não fazem o que deveriam, não se esforçam como deveriam, por achar que Deus é soberano demais, e Ele é um conceito errado da soberania de Deus, essa é a questão. E outras pessoas que estão se escandalizando com o que Deus já fez, com o que Deus pode fazer no futuro. E um exemplo disso são os israelitas. Isso fica muito claro lá em Jeremias 42 e 43, quando os israelitas estão querendo voltar para o Egito. Deus usa Jeremias para falar com eles, olha, Deus falou para vocês se submeterem a uma Babilônia, vocês vão ficar lá 70 anos, se submetam que vai estar tudo bem, depois vocês vão ser libertados. Alguns entenderam o seguinte, não, Deus não faria isso com a gente. Deus não mandaria pessoas ímpias para nos subjugar. Que Deus, como assim? Nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus Todo-Poderoso. Deus não faz isso, Deus está do nosso lado, não do lado dos ímpios. E aí esse povo começa a resistir a essa orientação do profeta e começa a querer voltar para o Egito. E lá, de fato, eles são mortos. Se eles tivessem se submetido ao cativeiro babilônico, eles sobreviveriam. Mas por achar que Deus não faria o que eles achavam que Deus não poderia fazer, eles pereceram. Então nós temos exemplos, inclusive, na Escritura, de como a gente pode ter problemas ou por não entender o que é a soberania de Deus, ou por achar que Deus não pode fazer certas coisas que nós achamos que Ele não faça, ou por deixar de fazer coisas que cabe a nós, é nossa responsabilidade, mas a gente delega para Deus, porque Deus é soberano. Esse é o argumento. Né? Então vamos tentar desenvolver isso. Gente, soberano na Bíblia significa lá em Apocalipse 1:4, né, essa palavra soberano significa governador dos reis. Ou seja, Deus, o soberano, é aquele que governa sobre quem governa.
Ou seja, é a última instância, é o STF divino, né? Deus é a última instância de poder na Terra. Isso significa soberano. Não há nada nem ninguém que pode estar acima dele ou que pode prevalecer sobre ele. Ele tem o controle de tudo, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar, ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Isso é a soberania de Deus. Ele é governador dos governadores, né? Nada está acima dele. E responsabilidade, lá em Tiago 2,10, essa palavra significa o seguinte: aquele que está sob obrigação, digno de punição, culpado. Isso é responsabilidade. É aquele que está sob a obrigação de alguma coisa. Então, a responsabilidade que iremos ver, que são exigidas do homem, com risco de punição. Então, Deus exige algumas coisas do homem, por exemplo, e que, se o homem não responder corretamente, ele está sob punição, ele está sob obrigação. Então, isso é responsabilidade. É aquilo que cabe a nós, que se nós não fizermos, nós seremos punidos. E aí, por uma questão lógica, me parece que se algo é confiado a nós como responsabilidade, logicamente nós temos a capacidade de fazer. Porque não faria sentido exigir, por exemplo, do Tito dirigir um carro. Ele está incapacitado de fazer isso, por natureza. Então, se isso é exigido de alguém, se Deus exige de nós certas coisas que nós vamos ver hoje, pressupõe-se que nós temos a condição de fazer. E é exatamente por isso que nós estamos sob punição. Porque nós temos a capacidade, mas se nós não fizermos, nós seremos punidos. Então, esse é o conceito filosófico de responsabilidade e soberania. Tá? Isso é importante a gente dizer antes, porque nós vamos falar muito sobre soberania e sobre responsabilidade humana, e isso precisa estar claro na nossa cabeça. Tá bom? Gente, então, Deus exige de nós arrependimento. Essa é a nossa resposta ao Evangelho. A gente não repara, eu vou tomar muita água hoje, minha garganta, depois de quinta. Inflamou e hoje foi cantar, foi difícil, foi só pela graça. E salvação, gente. Qual é a responsabilidade de Deus sobre a salvação? Deus, ele disponibiliza a salvação. Ele é soberano, ele pensou isso de antemão, antes da criação do mundo. Ele pensou em todas as coisas, nos mínimos detalhes. Nada foge do controle de Deus. Deus não é pego de surpresa. Se a gente falasse, mas se eu rebelar hoje, Deus já sabia que a gente iria rebelar, então Deus não é pego de surpresa. Então, isso é ser soberano. Ele já sabia tudo de antemão. E Deus, ele disponibiliza a salvação. Essa é a responsabilidade de Deus. Isso vem totalmente de Deus. Ele disponibilizou a salvação através de Jesus. E a nossa responsabilidade é apenas receber. No máximo, receber. Nós não buscamos salvação, nós fomos buscados. Esse é o diferencial do cristianismo em relação a todas as outras religiões. Porque lá as pessoas buscam a Deus, as pessoas buscam melhorar de vida através de coisas que elas fazem. Né? Recitação de algumas orações, jejum, caridade. Mas no cristianismo nós fomos buscados. É totalmente diferente. Deus se encarnou e nos buscou. E nós apenas recebemos ou rejeitamos essa oferta. Né? É óbvio, eu não vou entrar nesse tema aqui, isso é tema para a escola. Existem outras linhas de pensamento dentro do cristianismo. Existem pessoas que entendem que nós não temos essa capacidade. Que tudo, 100%, é de Deus. O homem ele não pode nem responder à graça. Existem essa linha. Mas eu não entendo assim, eu vou tentar mostrar o porquê eu não entendo assim, eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar biblicamente que nós temos essa capacidade de responder. Mas existe essa linha. E com relação à disponibilidade da salvação, então isso é totalmente de Deus. Só Deus disponibilizou a salvação. Então, nesse sentido, a salvação ela é monergista, né? Mono e energia. É totalmente energia de Deus. Deus fez tudo. Ele disponibilizou tudo. Ele veio, ele se entregou, ele morreu na cruz e disponibilizou. Agora, no sentido de efetivação da salvação, aí sim, eu acredito que a salvação seja sinergista, ou seja, nós
na efetivação, nós temos parcela de responsabilidade dela. Porque nós podemos aceitar ou rejeitar essa oferta graciosa e soberana. Tá? E o texto mais claro para mim, João 1,12. Abre lá comigo, por favor. João 1,12. Que começa a mostrar para mim essa nossa parcela de responsabilidade humana diante da salvação. João 1,12 diz o seguinte: todos quanto o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todos quanto receberam. Então, receber me parece que é uma função do homem nesse processo de salvação. Atos 2,41, não precisa abrir, diz que todos os que aceitaram a mensagem foram batizados. Nós temos aí o mesmo texto, termo aceitar. Agora abre comigo em Colossenses 2,6. Esse para mim foi o texto mais impressionante. Colossenses 2,6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, mais uma vez, a gente tem o termo receber. Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz o seguinte, 2,10, que o anticristo fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então a gente vê não só a questão do recebimento humano, mas a gente vê a capacidade desse ser humano de rejeitar. Tiago, Filipe, lá em Atos 7, ele também fala, vocês, falando para os fariseus, vocês resistem ao Espírito Santo. Tiago falou isso para os fariseus. E outro texto que me chama a atenção é Mateus 23, 37, quando Jesus está lamentando sobre Jerusalém. Ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, meus irmãos, para mim me parece muito claro que o ser humano ele tem essa capacidade, ou de receber a salvação, a graça de Deus, ou de rejeitar. Mas eu também acho importante citar alguns outros textos. Por quê? Mesmo numa pregação expositiva, que não é o nosso caso hoje, temática, mas eu acho difícil um pregador que prega um texto e não cita pelo menos alguns exemplos de outros textos que falam do mesmo assunto e que às vezes, como eu estou falando naquela série no Instagram, parecem contraditórios. Então quando a gente vai olhar, por exemplo, Efésios 2, lá diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus. Poxa, esse texto parece contrastar com esses outros textos. E como a gente entende? Ou a gente acha que a Bíblia é contraditória, e não tem saída, ou a gente acha que a Bíblia é uma revelação progressiva e diversa de vários autores diferentes, que se ela tem uma mesma fonte, provavelmente existe uma forma de a gente conciliar essas duas coisas. E eu acredito nisso, eu não acho que a Bíblia é contraditória, eu não acho que a gente deve falar, eu não sei, são contraditórios, então não temos como fazer nada. Não acho que isso é uma boa saída. Mas, quando a gente olha para esse texto de Efésios 2, a primeira coisa que fica claro para mim é, receber não é obra. Obra é você participar de algo, é você trabalhar para algo. Agora, receber um presente dadivoso, isso não é obra. Se você sai aqui, decide fazer uma comida, faz as compras, prepara a comida, chega lá no centro, vê um mendigo, oferece a comida para ele. Se ele recebe aquela comida, ele não tem mérito nenhum naquilo. Foi você, 100%, que disponibilizou aquela graça para ele. Então, receber a Cristo não é obra, E por isso não tem contradição com esse texto de Efésios. Porque Paulo, quando ele fala de obra, ele está falando de obras da lei, de cumprir mandamentos. E o ladrão na cruz, ele apenas recebeu Jesus e foi salvo, sem obra nenhuma. E por quê? Porque receber não é obra. Mas Bruno, então, e os mortos? Nós estávamos mortos, como que o morto vai receber alguma coisa, É muito usado, inclusive, nesses meios, a analogia de que morto, a única coisa que ele sabe fazer é nada. Morto não faz nada. Só que será que Paulo usou esse termo num sentido absoluto, num sentido literal?
Para mim parece que não. Por quê? Quando a gente olha na Escritura, a morte, o que significa? Separação de Deus. Né? Adão e Eva não morreram fisicamente quando eles pecaram, mas eles morreram espiritualmente. Eles foram separados de Deus, por isso que Deus expulsa eles do jardim. Então, morte, na Bíblia, significa separação. Então, nós, de fato, estávamos separados de Deus por causa dos nossos delitos e pecados. Mas isso não tem a ver, não significa que nós não temos alguma capacidade de responder à graça. Paulo, lá em Romanos 1 e 2, ele vai mostrar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, conhece que Deus é soberano, que Deus é poderoso, e eles são indesculpáveis por causa disso. Então, mesmo essas pessoas que estão mortas, entre aspas, elas têm um conhecimento de Deus. Elas são indesculpáveis, inclusive, exatamente porque têm esse conhecimento. Em Romanos 2, Paulo vai falar da lei moral. Todo ser humano tem a lei moral gravada dentro de si. E aí, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, mesmo aqueles que estão mortos, eles respondem a Deus, mesmo sem conhecê-lo diretamente, porque eles têm a revelação dentro deles. Então, o mortos aqui não é absoluto, porque essas pessoas mortas têm conhecimento de Deus, muito conhecimento, que existe um Deus poderoso, imutável, e que elas são exatamente indesculpáveis por causa disso. Então, morto não significa um termo absoluto. Mas, Bruno, em João 6,44, esse é mais difícil. Jesus diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Essa é a expressão de Jesus. O termo aqui para atrair, gente, significa puxar por um poder interno, arrastar, impelir. Então Jesus está falando o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai não o puxar por um poder interno. É isso que Jesus está falando. E isso é verdade. Se Deus não tivesse se revelado na natureza, dentro do coração humano através da lei moral, dentro do coração humano através do desejo pela eternidade, ninguém iria a Deus. A questão é, Deus atraiu a todos. Deus se revela na natureza, Deus se revela na lei moral dentro de nós, Deus se revela em todo ser humano com o desejo pelo eterno, né? Eclesiastes 3,11, e Ele se revelou a todos, Ele atraiu a todos. A questão é, quem vai responder positivamente e quem vai rejeitar essa revelação? Se Deus não tivesse se revelado de nenhuma dessas formas, ninguém iria a Deus, ninguém responderia a Deus. Só que Deus, porque Deus ama todas as pessoas, né? Ezequiel 33,11, Deus ele não tem prazer na morte do pecado. Ele deseja que ele se converta e seja salvo. 1 Pedro, 1 Timóteo 2,4, Deus ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9 diz a mesma coisa. Deus não retarda a sua demora, como alguns a julgam, mas Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça. Então Deus ele quer salvar todas as pessoas, 100% das pessoas. E Ele, por causa disso, Ele se revelou a 100% das pessoas. Através da natureza, todo mundo tem contato com a natureza em algum momento da sua vida. Hoje menos, mas no passado nós tínhamos mais contato ainda com a natureza. Né? Então todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Ah, Bruno, mas e a mensagem do Evangelho? Gente, Paulo vai falar em Romanos, se não me engano, quando ele está falando mas ninguém ouviu a sua voz, ele fala, claro que ouviu, a sua voz se fez ressoar em toda a terra. Então Paulo ali está falando num contexto de salvação e ele começa a aplicar isso à revelação geral de que todo ser humano ouviu a voz de Deus. E, biblicamente, a gente vê que haverá um julgamento proporcional. Haverá mais rigor para Sodoma, para a geração de Jesus, por exemplo, do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Eles tiveram acesso a mais conhecimento. A quem muito é dado, mais será cobrado. Então, o julgamento também será proporcional. Uma pessoa que nasceu há 4.000 anos atrás, numa cultura isolada, o julgamento para ele, a régua de medida para ele vai ser muito menor do que para nós. O rigor para ele vai ser muito menor. Então não existe um ser humano que pode chegar diante de Deus no juízo final e falar assim, eu não tive a oportunidade. Não existe um. A questão é, cada um vai ser julgado
de acordo com a revelação que teve. Então isso é muito importante termos em mente. Ninguém é indesculpável diante de Deus. E por isso, todas as pessoas, de fato, não podem ir a Deus se Deus não tivesse atraído. A questão é, Deus atraiu a todos. E cada um responde e vai responder pela sua resposta. Ele pode receber ou ele pode rejeitar. E um livro divisor de águas para mim, gente, para entender isso, foi o Fator Melquisedeque. Quando você lê aquele livro, você fica assustado com a soberania de Deus e como Deus prepara ambientes para a revelação da revelação especial, né? Porque a revelação na natureza é revelação geral, ela é menos específica. Ela não é salvífica, óbvio. A questão é, quando um povo responde positivamente à revelação geral, Deus prepara o ambiente para a chegada da revelação especial. E ele vai mostrando várias tribos que ao longo de centenas de anos mantiveram algumas crenças teístas, crenças muito parecidas com a Bíblia, até a chegada dos evangelistas, dos missionários. Então eles tinham uma tradição de que os seus antepassados receberam o livro da vida em tabletes de arroz, porque essa era a cultura dele. E aí os primeiros pais deles comeram esse tablete de arroz. E aí perderam a palavra da Bíblia. Só que eles tiveram uma revelação de que um dia viriam homens brancos para trazer o tablete de arroz para eles. E eles mantiveram essas crenças por vários séculos, até que chegaram os missionários. E quando os missionários chegaram nesse local e viram o que eles acreditavam, eles falaram assim, o evangelho já está pregado aqui. É só eu mostrar que em vez de tablete de arroz, eu vou trazer um tablete de papel. E aí, quando eles pregavam o evangelho, a tribo toda se convertia. Por quê? Porque o solo já estava arado. Deus já tinha preparado o solo. Eles responderam bem à revelação geral e Deus manteve o solo deles apto para receber a revelação especial, salvífica. Então Deus é maravilhoso, gente. Beleza. Qual é então a evidência de um arrependimento verdadeiro? Esse é um ponto que eu concordo com o Paul Washer, né, o livro que a gente está usando. Ele diz que o fato da gente se arrepender e crer, no grego, significa algo que progride, que continua. Então, arrependimento não é algo que você fez no passado que deixou de acontecer mais. A evidência de que nós arrependemos de fato é que nós continuamos a arrepender. Hoje, inclusive. E que o nosso coração não é endurecido. Ele é amolecido constantemente. É o que o C.S. Lewis vai chamar de barro mole. Barro mole. É um barro que nunca seca. Está sempre sendo regado. Ele tem forma, sempre moldável. Ele é sempre moldado. Sempre moldável. Ele seca, mas ele não é seca de não poder ser mexido. Então, gente, há uma diferença entre mudar a opinião. Isso não é arrependimento. Por quê? Porque os demônios também creem que Deus existe, mas são demônios. Né? Tiago fala isso. A diferença de um arrependimento verdadeiro é uma mudança de mente. É o que Paulo fala em Romanos 12. É uma metanoia. É uma mudança de rumo, 180 graus. Estávamos indo para uma posição, para um local de morte, e aí nós temos uma metanoia, uma mudança de mente. E mente ali para os judeus é o centro do nosso corpo, é o nosso coração, é a vontade, é o centro das vontades. Não é algo meramente intelectual, mas é o centro das nossas vontades. Isso é conversão, isso é arrependimento. É enxergar todas as coisas com uma nova mentalidade. Isso é arrependimento. Não é apenas mudar a opinião sobre um assunto, sobre uma coisa, sobre uma crença. Isso muitas vezes nós fazemos. A questão é, o arrependimento verdadeiro é uma mudança de mente. É totalmente diferente. Então tudo isso tem a ver com salvação. Essa é a nossa responsabilidade com relação à salvação. Receber. Responder. Sim ou não. Essa é a nossa responsabilidade. E com relação à santificação, nós temos responsabilidade também? Creio que sim. Deus, ele disponibiliza a capacitação. Ele está sempre com a mão estendida para nos capacitar, a nos aprimorar, a nos aproximar cada vez mais dele. E o homem aqui, ele tem uma função um pouco mais ativa. Ele tem que buscar capacitação e reconciliação.
Na santificação, nós temos um pouco mais de responsabilidade. Nós temos que buscar, é uma busca ativa nossa. Se não estivermos aqui, gente, dominicalmente, se não lermos a Bíblia, se não jejuarmos, veja o que vai acontecer com a sua vida. Começa a ter uma vida passiva. Não busque a Deus. Não jejue, não ore, não leia a Bíblia, não tenha comunhão com os irmãos, para você ver o que vai acontecer com a sua vida. E ao longo da caminhada cristã, a gente vai vendo pessoas que vão entrando nesse caminho. E as coisas são graduais, gente. Começa a frequentar o culto, ora sim, ora não. Daí a pouco abandona a igreja. E aí você já começa a ver alguns outros comportamentos que vão mudando, outras músicas que vão sendo introduzidas, alguns hábitos que ele não tinha, começa a fumar um cigarro, começa a beber uma coisa aqui, e depois isso já vai se tornando mais constante, e vai tomando proporções, e já chega na embriaguez, e aí vai. Esse é o caminho da perdição, né? O contrário da santificação. É processual, é lento. E um texto que me marcou muito esses dias, que eu fiquei chocado, Êxodo 32, abre comigo lá, Êxodo 32. Olha isso, gente. Êxodo 32, 33. Deus está falando, Moisés está falando com Deus aqui. E aí o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo a um lugar de que lhe falei, meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Gente, aqui é a primeira menção que temos na Bíblia sobre o livro da Bíblia. Nós temos outra menção disso no Salmo 69, em Apocalipse 3:5. Em Apocalipse 3:5, Jesus, vai dizer o seguinte. Olha só, Apocalipse 3:5, falando à igreja de Sardes. Ele fala que tem uns poucos que não se contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Verso 5, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Gente, eu li esse texto aqui e falei assim, gente, como assim apagar? Como assim? Apagar o nome do livro da vida. Porque o livro da vida é o livro que está escrito o nome de todos os que são salvos. Né? A grande questão, gente, sempre quando a gente for tocar nesses assuntos, nós temos que lembrar que existem duas perspectivas. Existe a perspectiva eterna de Deus e existe a perspectiva finita, humana. Então, obviamente, Deus já sabe todos os que vão ser salvos. E Deus já tem um livro com esses nomes. A questão a Bíblia ela se revela para nós, Deus se revela para nós, Deus dá as instruções para nós como seres humanos. E quando a Bíblia nos orienta as coisas, ela está falando da perspectiva humana. E da perspectiva humana, não há nada garantido. Da perspectiva humana, não há nada garantido. Deuteronômio 30, 19 diz o seguinte: coloquei diante de você a vida e a morte, agora escolham a vida. Então Deus ele começa a responsabilizar o ser humano por suas ações. Tem dois caminhos na sua frente. Vocês têm a responsabilidade de escolher a vida. E eu, inclusive, estou orientando vocês o que é melhor para vocês. Escolham a vida. Colossenses 2,6, o texto que a gente já citou, ele diz, assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele. Então é um chamado, depois que nós recebemos, é um chamado à santificação. Se você já recebeu, ok, parabéns, você fez a melhor escolha que já teve. Agora você precisa continuar nele, continuar conectado na figueira, na seiva, para você sempre receber nutriente. Isso é colocado como responsabilidade do homem. Continuem a viver nele. É claro que Deus ele vai nos sustentando durante todo o processo. Isso também não é obra. Isso é apenas uma responsabilidade nossa de buscar a Ele. Não é isso que a Bíblia diz? Busque e encontrará.
Vocês me encontrarão quando buscardes de todo o vosso coração. Se aproximem de Deus, que Deus se aproximará de vocês. Então isso é o tempo todo mostrado na Escritura. 1 Coríntios 15, 2 diz o seguinte, gente, esse texto também é muito interessante. 1 Coríntios 15, 2, olha o que Paulo fala. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, mais uma vez, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então Paulo aqui ele ressalta a questão do receber. Paulo aqui ele ressalta que nós somos salvos com uma condição, desde que nos apeguemos à palavra da verdade. Existe uma condição. Porque se nós não nos apegarmos, nós vamos ter crido em vão. Existe uma condicional. E Pedro, em 1 Pedro 1,10, ele diz: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. É necessário empenho. É necessário esforço para que a gente consolide o chamado e a eleição. Olha que interessante. É necessário esforço da nossa parte. Bruno, então o livro da vida foi escrito a lápis? Depende da perspectiva. Da perspectiva de Deus, gente, Deus é onisciente, Ele já sabe todos que serão salvos. Mas da perspectiva humana, e como a Bíblia se revela, né? Eu jamais apagarei o seu nome. E lá em Êxodo 32, ele falando que irá apagar o nome de todos os que pecarem, é Deus se revelando a perspectiva humana, finita, temporal. Então nós não temos que nos basear na perspectiva de Deus para agir na nossa vida temporal. Nós temos que nos basear nos textos que são orientados para a gente. A Bíblia traz revelação de coisas celestiais, mas a nossa vida tem que ser moldada à revelação temporal, que é dirigida a nós. Então, da perspectiva humana, não existe nada garantido. Nós temos que nos esforçar, nos empenhar, nós temos que nos apegar firmemente à palavra, nós temos que continuar a viver nele, nós temos que sempre estar buscando santificação. E essa, inclusive, é uma evidência de que nós nos arrependemos de fato lá atrás. Porque nós continuamos a crer. Concluindo, é uma notícia assustadora, gente? É. Nós não gostamos de responsabilidade. Lembra lá na queda? As primeiras reações da queda foi o seguinte: Adão, o que você fez? Eu não fiz nada, foi Eva. Passa a responsabilidade. E aí Deus chama Eva: Eva, o que você fez? Não foi eu, foi a serpente. Então passar a responsabilidade é algo que nós temos feito desde o princípio da queda. E nós não gostamos de responsabilidade. Mas o reino de Deus é um reino de responsabilidades. Existem coisas que são exigidas a nós. E com um condicionante de punição. E se nós seremos punidos por algo, é porque temos a capacidade de responder. Porque senão perderia todo o sentido. Punir uma criança por não saber falar, um bebê que acabou de nascer, não faz sentido. Então, se Deus exige de nós coisas, é porque nós temos a capacidade. Claro que não sozinhos, né? Nós temos, no mínimo, a possibilidade de pedir ajuda. Isso nós podemos fazer. Se a gente não consegue fazer, nós podemos pedir ajuda. Devemos pedir ajuda. Isso também está implícito. Porque nem tudo a gente consegue fazer. Mas a gente pode pedir ajuda. A gente pode pedir a Ele ajuda. E várias coisas poderiam ser ditas, né, como aplicação a tudo isso. A gente poderia falar que a gente tem que orar mais, que a gente tem que jejuar mais, que a gente tem que estudar mais a Bíblia. Isso tudo é óbvio, que a gente tem que dizimar e ofertar regularmente. Tudo isso nós já temos falado. E eu queria focar apenas em 2 assuntos que eu acho primordiais para o nosso tempo. De responsabilidade nossa, como seres humanos. O primeiro é evangelizar. Nós temos que evangelizar mais.
Nós vivemos um período de pressão social que tem aumentado cada vez mais. A gente tem conversado isso nas terças-feiras. Nós temos cada vez sido mais pressionados, né? Existem o politicamente correto, existem palavras que já não podem mais ser ditas, existem leis que já estão sendo criadas de que se a gente falar alguma coisa como uma outra contra, não é nem contra, uma opinião divergente de uma outra religião, nós já vamos ser taxados de homofóbicos, de intolerantes religiosos. Gente, nós temos vivido uma opressão social que tem nos calado. Mas a ordem de evangelizar, de fazer discípulos, de ensinar esses discípulos todas as coisas que eu tenho ordenado, né, como Jesus falou, ainda está de pé. A grande questão é, como a gente viu na aula de quinta, nós moldaremos o nosso discurso por fuga da morte, por medo, ou nós vamos continuar na verdade, em amor, óbvio, porque tem muita gente que não sabe também falar em amor, e isso que gera essa bagunça toda. Ou nós vamos continuar em amor, dizendo a verdade, mesmo sofrendo as consequências. Essa é a grande questão. Mas nós temos nos tornado tímidos para evangelizar. E eu começo a falar por mim, gente. Tem um ano mais ou menos que eu tenho me atentado para essa questão de evangelizar mais. E eu tenho falado coisas com pessoas que eu não falaria há uns anos atrás. Eu tenho chamado pessoas que já conviveram comigo. Eu dei um exemplo, né, de uma pessoa que me acolheu no início da fé, era uma irmã em Cristo, e que agora, no meu entendimento, se perdeu totalmente, virou, não a blogueira no sentido negativo, né, que não possa ser blogueira, mas o estilo de blogueira que ela virou, só colocando roupas indecentes, mostrando coisas que não deveriam. E eu tive que chamar essa pessoa. Falei com ela, fulana, cadê essa moça aqui que eu conheci, que eu vi os Jesus nos seus olhos? Que comportamento é esse? O que você está fazendo com a sua vida? Onde você se perdeu? Coisas que há alguns anos atrás eu não falaria. Mas eu me senti responsabilizado. Lembra de Ezequiel 3, gente? Olha o que Ezequiel 3,18 diz. Esse texto é assustador para a gente também, olha só. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Ok, mas, para mim, você será responsável pela morte dele. Olha isso. Deus falando para Ezequiel, olha, se eu disser que um ímpio vai morrer e falar para você, persuadi-lo, e ele morrer, beleza, ele vai morrer na iniquidade dele, é culpa dele. Porém, você será responsável. Então, irmãos, o que nós queremos? Nós queremos agradar ou nós queremos salvar? O que é mais importante para a gente? Achar que o outro vai ser ofendido ou salvar a alma dele, eterna, do fogo eterno? O que vale mais? A gente perder seguidores ou a gente falar a verdade? Porque isso é uma característica da nossa época também. Os discursos vão sendo moldados ao que é politicamente correto, ao que gera mais seguidores, ou que não perde seguidores. Será que nós temos nos omitido da nossa responsabilidade de evangelizar e nos amoldado a esse mundo? É nossa responsabilidade, gente. Evangelizar é nossa responsabilidade. E isso acontece em coisas pequenas, gente. Eu tive um exemplo com minha mãe esses dias, eu já falei isso com ela. A gente estava quando ela estava em recuperação ainda, recebeu a visita de alguns parentes que eram espíritas. E aí na roda, todos eram espíritas. E aí na roda eles começaram a falar de coisas da doutrina deles. Então eles começaram a falar de um irmão deles que tinha morrido, que eles tinham visto o irmão deles, conversado com o irmão deles. E aí um deles falou assim, mas agora ele está no céu. E a minha mãe concordou com eles, falou assim, não, no céu é muito melhor, né? E aí depois eu chamei ela e falei assim, mãe, como você sabe que fulano está no céu? Ele tinha frutos que indicavam isso? Não. Mas então, por que a senhora concordou com a conversa de que ele estava no céu? Bruno, não vou gerar
Entende? A gente não quer gerar problema, a gente quer ser o bonitinho, a gente quer ser o agradável da roda. A gente não quer... Gente, mas isso é algo muito importante, é muito sério. É isso que vai formando cultura. Não quer dizer que você precisa, de uma forma agressiva, nunca, né? Mas você pode ficar, no mínimo, calado. Ou então lançar uma pergunta, mas será que ele foi salvo mesmo, gente? Quais são os critérios que Deus estipulou para uma pessoa ser salva? Se lançar uma pergunta dessa na roda, você vai ver um cri-cri, ninguém vai falar nada. Por quê? Porque eles estão indo no automático, nas crenças deles. Quando a gente lança uma pergunta, eles começam a refletir. Então a gente tem que tomar cuidado de querer ser o agradável sempre. O evangelho nem sempre é agradável. A verdade nem sempre é agradável. Ou melhor, quase sempre a verdade é incômoda. Quase sempre. E evangelizar é nossa responsabilidade. Então pense sobre isso. Pense sobre como você tem administrado o seu cristianismo, a sua vida de evangelismo. O que está por trás? Você está com medo de quê? Eu vi uma pregação, uma chamada, né, do Jonas Madureira, e ele falando assim na pregação: hoje nós não queremos ser identificados como evangélicos. Por quê? Porque tem todo um estereótipo negativo de evangélicos. Tem. E com razão? Sim. A questão é, poxa, mas não seria melhor a gente se portar como evangélicos e se redimir esse conceito, e explicar o que é esse conceito? Ou a gente ficar nos omitindo, não sou evangélico, eu sou protestante, eu sou reformado. Mas por quê? Qual é o medo de nos associar com o evangelho de Jesus? Nós estamos com medo da nossa reputação? Esse é o nosso medo? Então, muito cuidado com a nossa responsabilidade de evangelizar. Quantas pessoas ouviram o evangelho da sua boca nos últimos 2 anos, 3 anos, 5 anos? Quais são os frutos que você tem dado de evangelismo? Isso é muito sério, gente. E o outro ponto que eu queria finalizar é com o compromisso com a igreja. Nós entendemos que todos somos santos. Nós não acreditamos mais naquela ideia piramidal que veio da Igreja Católica Romana, né? Que existe o Papa, os sacerdotes e os leigos. Não. Biblicamente, o que a gente vê em 1 Pedro é: nós somos sacerdócio real. Não existe um grupo de pessoas que tem que se comprometer com a igreja e outros que tem que ser apáticos. Não existe isso, gente. Paulo vai falar em Efésios 4 que existe uma justa cooperação. É claro que há momentos, nós por sermos uma igreja pequena, quando hoje, por exemplo, muitas pessoas faltaram, estão viajando, outras pessoas estão com filhos doentes, isso são razões dignas. Mas o efeito disso não conseguimos ligar um violão, por exemplo. Entendeu? Por mais que seja uma razão digna, ficamos sem o microfone, violão lá na caixa. Faz falta? Faz. Alguém, mesmo que justificadamente, não cooperou hoje. Aquela caixa está desligada, não achamos o cabo. Eu tive que cantar com a voz arrebentada. Aí eu não sabia como é que foi ligado aquilo ali, o projetor deu problema, eu não sabia resolver. E pensando na mensagem, pensando nas notas que eu ia... Entenderam? Graças a Deus pela vida do Alisson hoje, que nos ajudou. Mas se o Alisson não tivesse vindo, a gente estava perdido. Ia ser eu e o David aqui, ia ser pior ainda do que foi, gente. Mas por quê? Faltou uma justa cooperação. Faltaram pessoas para cooperar, para se engajar de fato. E não encarar a igreja como algo secundário. Não, se sobrar tempo, se eu não tiver nenhum almoço, nenhum evento, nada que eu deva fazer que é importante, que eu gosto, e que eu tenha que suprir a minha necessidade no final de semana, porque eu trabalho muito, então o final de semana é para eu aproveitar. Se sobrar algum tempo para eu servir a igreja, aí eu vou lá. Mas se alguém me chamar para um churrasco, aí eu não posso ir na igreja, eu não posso me comprometer. Gente, isso não existe. Nós estamos aqui, não por nós, mas todos nós estamos aqui pelo nosso Salvador. E todos nós precisamos nos engajar.
nos responsabilizar com algo que nós podemos servir. Então nós precisamos da ajuda de todos, não só de uns poucos, porque sobrecarrega. Amanhã eu não sei nem se eu vou ter voz, mas estamos aqui. Então pense nisso, como tem sido o seu compromisso com a igreja. É algo secundário? É algo que sobra, se sobrar um tempo, ou você tem se comprometido mesmo, de forma ativa? Nossa, eu estou vendo que isso é muito prejudicial lá na igreja. Ou melhor, isso está em falta. O que eu posso fazer para contribuir? Algumas pessoas, nessas conversas pastorais, falavam assim com a gente: nossa, mas vamos fazer, não tem um evangelismo, né? Eu falava: não tem. E aí? O que você pode contribuir para nós termos um evangelismo? Porque a gente não dá conta de pregar, de cantar, de fazer café, de limpar o espaço, de arrumar projetor. A gente não dá conta, uma hora nós vamos surtar, ué. Uma hora nós vamos surtar. A gente não dá conta, gente. E eu queria finalizar com uma palavra de encorajamento para você. Porque o Evangelho ele nos confronta muito. Ele bate muito na gente. O Evangelho ele nos mostra que nós precisamos melhorar. Muito, mas muito, mas muito. E eu queria finalizar com uma palavra pastoral do Paul Washer, que esse trecho eu achei sensacional. Ele diz o seguinte: eu moro nas montanhas. Se você está no vale, subindo até a montanha, a estrada não vai sempre para cima. Ela sobe um pouco, depois desce um pouco, sobe um pouco mais, e vai nesse sobe e desce até chegar no topo. Então, você pode estar descendo e ter a impressão de que não progrediu nada. Mas, se você observar todo o caminho da vida cristã, apesar de haver descidas e subidas, no decorrer de toda a vida, você está subindo. Uau! É isso, gente. Então, se você, depois dessa pregação, você tem percebido que você tem sido negligente, ou que você tem percebido em alguma coisa, seja negligente na busca com Deus, na santificação, ou no cuidado com a igreja, ou na evangelização, não ache que você não está progredindo. A vida cristã ela é feita de altos e baixos. Nós somos humanos e nós temos altos e baixos. A questão é, no nosso todo, nós podemos estar progredindo. Então eu queria finalizar com essa palavra de encorajamento. Não deixe se desanimar com os baixos da vida. Por quê? Porque eles são apenas um pouco de baixo para você subir novamente daqui a pouco. E cabe a nós responsabilidade de nos esforçar para buscar a Deus, para nos santificarmos, para a gente voltar a subir. Então não se desanime. Eu queria finalizar orando. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Isso tudo para nos lembrar que tropeços, gente, nós temos falado de muita responsabilidade, tropeços não nos tiram salvação também. Existem grupos extremos do outro lado que acreditam que se você tropeçar hoje, você perdeu a salvação. E se você tivesse morrido, você perdeu a salvação. Não, não é assim também. Salvação não é um ioiô que perde, ganha, não é assim. Os tropeços fazem parte da nossa vida e nós precisamos nos esforçar para buscar a santificação, para não tropeçar mais. Ou para tropeçar cada vez mais com espaçamentos maiores. Vamos orar? Jesus, obrigado por tamanha graça, por tamanha obra que o Senhor nos disponibilizou, Pai. Nós aqui, em algum dia, recebemos o Senhor, Pai, e estamos aqui exatamente para buscar santificação, Pai, para te agradar mais. Porque nós somos salvos, nós queremos nos santificar cada vez mais. Nós não nos santificamos para ser salvos, mas porque fomos salvos. Nos ajuda, Senhor. Nós não podemos também sozinhos. E às vezes nos falta força para buscar, mas nós temos força de, no mínimo, pedir ajuda. E estamos aqui hoje pedindo ajuda, Pai.
Nos ajuda a ter mais compromisso com a nossa santificação, com a nossa vida com Deus. Buscar ao Senhor de forma desesperada, como o Senhor disse. Que aí sim nós vamos te encontrar. É quando nós te buscarmos de todo o nosso coração, Pai. Então nos ajuda a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de forma desesperada, de forma a entender que sem isso nós não podemos viver, e de fato não podemos. Sem o Senhor nós não podemos viver. Nos ajuda, Senhor, a evangelizar mais. Nós fomos alcançados, por que não alcançar outros, Pai? Que mornidão é essa? Que apatia é essa, Senhor? Nos ajuda a sermos pessoas mais ousadas no evangelismo, Pai. Com sabedoria, com amor, claro, mas mais ousadas, Senhor. Nós somos muito tímidos. Nós temos sido pressionados por essa cultura, Senhor. Por favor, coloque pessoas nessas áreas da sociedade, na política, para estabelecer o seu reino de Deus aqui na terra, Pai. Para evitar essas leis que possam nos oprimir, alcançar mais pessoas. Mas se isso for parte do plano, Senhor, o Senhor é soberano e nos ajuda a nos portar de forma coerente com essas dificuldades. Se for para a gente ter que ser martirizado por causa disso, Senhor, nos dê forças, por favor. Nos dê forças, Pai, para suportar aquilo que vários homens ao longo dos anos, até hoje, suportaram, o martírio. Nós te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.